Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos vocês. Eu tenho prometido para vocês que eu ia trazer a bolsa que a minha mulher usa no dia a dia. Então, eu vou fazer um vídeo assim, tentar fazer um vídeo bem rápido porque a gente está para sair e a oportunidade que eu tenho para fazer o vídeo sobre essa bolsa é agora, já que ela é uma bolsa muito utilizada. Então, antes da gente poder sair, aí eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês. Esse tipo de bolsa aqui eu comprei há 8 meses atrás. Então, já está bem usada. Os problemas que teve que dar já apareceram, os benefícios também. Então, eu consigo dar um panorama muito bom para vocês. Esse tipo de bolsa aqui é o tipo de bolsa indicado para mulher. É claro que quando você vai demorar mais, ou vai para outra cidade, ou precisa carregar mais elementos, você vai utilizar outros tipos de bolsa. Essa daqui também não é engessado, não é a única opção que a gente tem. Mas no dia a dia, assim, uma coisa rápida, vai para o trabalho, vai para academia, vai fazer as coisas do dia a dia, buscar a criança na escola, você tem assim uma bolsa que vai te atender muito no dia a dia e te livrar de alguns perrengues, né? A gente sabe que principalmente para mulher a gente tem questão da segurança também, é muita coisa para poder levar e essa bolsa, apesar de ser pequena, ela atende muito bem, mesmo com uma grande quantidade de coisa para levar. Eu vou começar aqui dando um visual por fora. Ela tem vários compartimentos, ela tem uma bolsa, uma fita só, então ela é usada de forma transversal, tá? Então, se não diminuindo uma alça, você já tem uma mobilidade melhor, porque você fica fácil para você tirar ela das costas, virar para sua frente e pegar o que você precisa de uma forma mais rápida. Aqui começando, eu vou começar pelos defeitos dela, tá? Que na verdade aqui foi o que eu achei maior assim. Ela tem a alça que você passa no ombro e no meio do tórax. Tem essas outras pequenininhas aqui, tem essa daqui e tem essa daqui. Essa daqui, como ela foi feita com tecido, o próprio tecido da, da bolsa, ela soltou uma tirinha aqui. Mas nada assim que você não resolva. Eu até teria como colar de volta, mas eu deixei aqui para poder estar mostrando para vocês que de você ficar pegando aqui, ela acabou soltando. Mas isso não é nada que atrapalha. Ele é reforçado, tem esse pino aqui dos dois lados para poder você poder estar segurando a alça dela, mas não é nada que atrapalha. De ruim assim, do material foi só isso. Essa bolsa foi comprada na Shopee. Na época eu paguei R$ 50 e assim foi um achado. Minha mulher adora, assim, para o dia a dia, é uma bolsa assim excelente. A gente que é homem, né? A gente gosta de organizar as coisas, compactar tudo dentro de alguns módulos, mas aí no dia a dia a gente, para mulher, é diferente, né? Então, assim, eu tinha começar a mostrar aqui para vocês duas coisas, esse compartimento e esse daqui. Eu tinha feito dentro da caixinha de medicamentos, eu tinha colocado absorvente interno, porque a mulher usa no dia a dia. Porém, fica muito ruim para você ficar tirando de tudo de dentro da bolsa, depois abre a caixa de remédio, fica uma coisa ruim. Então, num pacotinho separado, minha mulher achou melhor colocar dentro dessa bolsinha aqui.
e não aparece. Ela tá na alça aqui e mesmo passando a alça não incomoda e nem aparece. E fica mais fácil para quando vai no banheiro tá tirando para poder utilizar. Então fica uma dica aí muito boa para quem pensar em adquirir essa bolsa aqui, deixar os itens que usa de forma mais rápida. Você tem esse compartimento aqui, você tem esse daqui de fora também, ó. É uma bolsa onde você pode colocar um cartão, uma chave, alguma coisa que você vai utilizar de forma mais rápida. Tem aqui um cadeado, mas os lugares onde a gente vai não é necessário. E atrás da bolsa, como eu disse, para você usar de forma mais rápida, você tem aqui, você pode colocar a chave, né? Você põe as chaves. E aqui outra coisa que a gente utiliza bastante também, né? Acho que todo mundo utiliza, é o carregador de celular. Então, os primeiros compartimentos, aqui na alça, essa parte de trás onde tem a chave, tem gente que acha que fica mais fácil aqui, aí fica a critério de vocês. Bom, não menos importante, nós temos esse compartimento um pouquinho maior aqui, não é o principal, mas é um pouquinho maior. Nesse compartimento aqui, eu tenho duas coisas fundamentais, também de fácil acesso. Uma que é para defesa, o nosso spray de defesa, tá? Então fica fácil da mulher tirar a bolsa das costas, abrir e tá se defendendo. Eu aconselho muito que vocês tenham isso, tá? E o segundo item, aqui é uma bolsa de óculos, mas aqui eu coloquei vários tipos de medicamento. Então assim, eu não vou ficar passando de um em um, porque eu já fiz um vídeo com alguns itens aqui, mostrando para vocês. Carrega de sal grosso, alguns comprimidos. Aqui eu tenho um tubete aqui com algodão bola, lenço umedecido, aliás. Esse daqui vem com lencinho umedecido. Tem outro carregador. Então assim, tem outros tubetes aqui embaixo também. E outros medicamentos eu não vou ficar passando porque eu já passei isso daqui em outro vídeo. Então olha só, um compartimento bem grande e de grande utilidade. Agora para a bolsa maior, um pouquinho complicado aqui porque eu tô com uma mão só. Aqui um desodorante, tá? Aqui tem um corta-vento que a minha mulher tem utilizado bastante. Corta-vento, a função dele assim é excelente, tanto para reter o calor, ele tem uma certa, ele é impermeável até certo ponto. Se estiver chovendo muito, você ainda molha, mas se tiver uma chuvinha mais fraca, uma garoinha, ele ainda segura bastante. E assim, é um item muito versátil, pequeno, leve, então, e coube ali. Então minha mulher tem usado bastante o corta-vento. Aqui dentro, só para poder ilustrar, a minha mulher costuma levar um outro pote de suplemento no mesmo tamanho desse copo aqui. Eu não coloquei o copo porque o outro pote de suplemento ele é de metal também, mas ele tá lavando. Então, mas é do mesmo tamanho desse copo, para vocês verem a capacidade aí. Quem tem desses copos aí sabe o tanto de espaço que ele ocupa. E
ele cabe ali dentro. Então, às vezes vai para academia, você ainda tem um espaço para poder colocar um suplemento. Aqui você tem uma sombrinha. Aqui uma garrafinha de água. Não cabe muita coisa, mas assim, para você, dependendo do lugar que você tiver, você for tomar um remédio, ter um pouquinho de água já ajuda bastante. Então, assim, é sempre bom carregar a capacidade que for, mas carregar um pouquinho de água é sempre bom. Aqui dentro a gente tem essa telinha. A minha mulher também costuma colocar, às vezes, uma carteira, alguns documentos, celular. Aqui mais outro compartimento e aqui ainda outro compartimento. Então, às vezes, a minha mulher recebe algum dinheiro e não quer deixar muito à vista, então ela costuma pôr nesse compartimento que tem zíper. Aí é mais difícil de perder. Então, assim, parece pequena, mas é uma bolsa bem grande, bem versátil. Pode estar te ajudando aí no dia a dia. A gente tá vendo aí o nível de violência aumentar muito. Então é sempre bom você ter algo prático, onde você pode estar se defendendo. Esse daqui não é o único meio de defesa, mas aí vai de cada um, entendeu? Também a gente não pode tá lidando com coisas que a gente não tem muita habilidade, senão acaba prejudicando ao invés de estar ajudando. Mas é isso que eu queria passar para vocês, essa bolsa aqui bem prática. E a gente tem visto aí as notícias da semana aí, a gente está vendo que a economia aí não tá legal no mundo inteiro. Então, assim, tem alguns economistas que estão prevendo quebra de economia no mundo inteiro. Então, se preparem, gente. Prepara para você ir para a rua, fazer as suas coisas no dia a dia. Desculpa. Tá ficando cada vez mais complicado. A inflação aqui no nosso país está aumentando muito. A gente está vendo uma guerra comercial muito, muito forte. Então a gente não sabe onde isso vai parar. Aqui eu tenho reforçado bastante os estoques. E outra coisa que eu tenho feito bastante também. Eu tenho, assim, como homem, eu sempre gostei de ter minhas ferramentas. Mas assim, eu estou intensificando e estou dobrando e adquirindo outras que eu não tenho. No cenário de crise, se você sabe resolver alguns problemas, consertar algumas coisas dentro de casa, e aí se você for mulher e estiver assistindo esse vídeo, dá um toque no seu marido. É sempre bom o homem ter algumas ferramentas em casa para poder resolver algumas coisas. Quem sabe, às vezes isso até não se torna uma renda extra. Às vezes, numa situação de caos, né? Onde as coisas, a maioria das coisas pelo menos não funciona direito, você pode estar executando alguns serviços aí que pode te dar uma renda extra. Tá te retornando de alguma forma. Então é sempre bom ter ferramentas de defesa também, se é que vocês me entendem. Então eu estou montando um painel onde eu estou colocando essas coisas que eu acho importante, ferramentas, até ferramentas maiores também, é bom a gente ter, então eu estou investindo bastante nisso. Eu sugiro que vocês invistam também, além de reforçar os estoques, né? A gente não sabe como que vai ficar essa cadeia de abastecimento, mesmo o país da gente tendo bastante abundância na produção de alimentos, a gente nunca sabe, né? Quando uma situação complicada pode atingir nossa região. Então, fiquem atentos.
É isso que eu queria passar para vocês hoje. Tinha um tempinho que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, quem tiver interesse de adquirir, procura na Shopee. Tem outros sites aí também. Aqui, ó, tem outra alça aqui. Se você quiser mudar a posição da alça no seu tórax, é só você trocar aqui. É muito fácil as regulagens, tem muito bolso, é resistente, não molha as coisas que tá dentro, tá? Quando você pega uma chuva. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês de alguma forma. Fiquem com Deus, continuem orando bastante, porque tempos difíceis parece que estão se aproximando. A gente teve aí a situação do falecimento do Papa, né? E com isso veio à tona muitas profecias, não bíblicas, mas coisa que a gente tem que ficar atento, porque a gente nunca sabe, né? Então, assim, pode ser alguns, com certeza são sinais, isso não tenha dúvidas. O Senhor manda sinais para aqueles que são dele, para a gente poder ficar atento, se preparar. É sempre bom a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor, saber o que está acontecendo no mundo, para a gente poder se programar e diminuir o impacto na vida da gente, né? Então, guerras comerciais, guerras mesmo, de fato. Então, isso daí tem abalado o mundo de uma forma, assim, assustadora. Então, continuem orando, se firmem na palavra e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço a todos.